E a gente começa pela Série A, inclusive porque na noite dessa segunda-feira, para fechar a rodada, a gente teve um resultado surpreendente, um resultado importante, né, para a realidade em que os dois clubes do Nordeste estão vivendo nesse momento na primeira divisão. Depois de sair perdendo, o Goiás virou sobre o Botafogo no Engenhão, né, saiu ali da zona de rebaixamento, foi para a 12ª posição e mostrou que, de certa forma, a fantástica vitória do Fortaleza sobre o Flamengo e a própria vitória do Ceará no Clássico, elas são vitórias que elas não trazem tranquilidade. Elas trazem apenas a certeza de que você está no campeonato. Mas tem muito chão pela frente e os sinais são de que vai ser preciso evolução, vai ser preciso melhorar o desempenho, aumentar o ritmo de pontuação, diminuir muitos erros para minimizar esse risco de rebaixamento, né, Minhoca? Resultado fantástico do Fortaleza no domingo, e a gente estava aqui, né, no pré-programa comentando justamente isso. Se o Fortaleza não vence, eu não sei em que tom estaríamos aqui agora, né? Porque o Fortaleza venceu, mas o Juventude venceu, o Goiás venceu, e o campeonato revela sua complexidade e sua dificuldade, né? Mesmo depois de 3 pontos tão importantes, a caminhada segue com grandes obstáculos. Essa Série A de 2022, ela não tem permitido até agora nenhuma partida considerada fácil, não tem tido ponto de graça até agora, não tem adversário fácil. Até mesmo o Cuiabá, eu estava assistindo América Mineiro e Cuiabá, foi o primeiro jogo da rodada, primeiro jogo do sábado. O América Mineiro estava bem tranquilo na partida, fez 1-0. O Cuiabá foi lá e conseguiu empatar. Depois o América Mineiro fez o 2-1 e nos minutos finais o Elton perdeu uma chance de possibilidade de empate. Então, nenhuma equipe, mesmo as equipes que a gente tinha considerado ali como Minardi, Juventude, Avaí, nenhuma delas está conseguindo dar ponto de graça, né? O Avaí, por exemplo, empatou com o São Paulo e poderia até ter vencido o São Paulo também no sábado. E para Ceará e Fortaleza, que aí ó, é o primeiro ponto que eu destaco, né? Não é que ele tem sido determinante, mas que ele tem atrapalhado. São 18 equipes, obviamente, tirando Ceará e Fortaleza, que tem nesse campeonato, que virão para a Arena Castelão. Dessas 18, Fred, 8 já pisaram na Arena Castelão. E todas fizeram gols e saíram com pontos. Ou 1 ou 3. A gente não teve nenhuma vitória cearense dentro da Arena Castelão sobre um adversário que não cearense, até porque a única vitória foi no clássico entre Ceará e Fortaleza na quarta-feira. E aí Um dado impressionante, né? Não, impressionante, mas ao mesmo tempo um pouco compreensivo. Porque é claro que alguns resultados poderiam ter acontecido. O Ceará poderia ter vencido, né? O Muralha foi o principal destaque no segundo tempo para evitar já a derrota do Curitiba. Mas o gol mesmo que o Ceará toma, quando você olha no replay, é o Messias tentando chegar na bola, escorregando e sair no gol do Curitiba, o gol do empate. E quase se torna uma virada no final, o que era um jogo que estava praticamente na mão do Ceará, poderia ter se tornado uma derrota. Por que eu estou dizendo isso? O gramado da Arena Castelão, ele tem sido, não é que tenha sido contra o futebol cearense, mas ele tem sido um campo neutro. Porque é um futebol praticado, para quem viu Juventude e Fluminense no domingo às 11 da manhã, praticamente não devia ser permitido, né, ter jogo naquela situação. O próprio Juventude se aproveitou muito isso do ano passado para vencer o Flamengo, até com o gol do Peixoto, na época que estava lá. Para vencer o próprio esporte. Jogo contra o esporte sem mínimas condições, sem VAR, inclusive. Pois é, então situações como essa, que a CBF permite também por conta de TV, os clubes às vezes acabam aceitando por conta de receber conta de TV e não querem que o jogo seja adiado. Ceará e Fortaleza praticamente não têm ainda feito valer o seu monte de campo. Tanto é que eles têm mais gols marcados fora de casa do que dentro de casa, eles têm melhores aproveitamentos fora de casa do que dentro de casa, e isso tem sido um empecilho para os dois cearenses. Claro, para o Fortaleza, a vitória, para mim, ela é merecida pelo que apresentou durante o jogo. O Fortaleza foi bem melhor do que o Flamengo. O Flamengo com muitos problemas, mas aí, claro, o problema do Flamengo. Mas o Fortaleza, embora tenha, durante a partida, Fred, desenhado um roteiro muito similar a outros jogos,
Ele jogou bem contra o Corinthians. O São Paulo não jogou tão bem assim. O próprio Internacional, o Fortaleza, teve um pênalti até para fazer o 2-1 e acabou desperdiçando e tomou o gol no final. E dessa vez não, foi o Flamengo que desperdiça o pênalti e o Fortaleza consegue a vitória. Então, para o Fortaleza, é um primeiro passo. Só que agora vai ter 2 jogos em casa, que na teoria seria aquela coisa. Agora é jogo para fazer os 6 pontos e tentar desgarrar. Você vai pegar o Goiás. E a escalação de Vojvoda até era nesse sentido, né? Segurou Não, e muita gente para os jogos em casa, né? Corretíssima. Porque, Arriscadíssima, óbvio, mas corretíssima. Mas eu acho que por 2 motivos. Primeiro, obviamente, para descansar atletas como Moisés, Romero, o próprio Hércules, né, que entrou no segundo tempo. Mas o outro ponto, para tentar resgatar o time reserva. Robson, por exemplo, apesar de ter perdido, como ele costuma perder chance, foi lá e voltou a balançar as redes. Então era importante resgatar alguns reservas. Mas os próximos 2 jogos do Fortaleza, Fred, que é Goiás e Atlético Paranaense, são 2 times muito tradicionais ali, que costumam realmente não facilitar nenhum tipo de jogo, seja dentro ou fora de casa. O Atlético Paranaense cresceu muito na mão do Filipão. Eu achei que não ia dar tão certo logo de cara, mas está dando muito certo. É uma outra equipe, com uma outra pegada. E o Goiás, é bom lembrar, garantiu uma classificação de Copa do Brasil fora de casa, vencendo fora de casa e depois na disputa de pênaltis contra o Red Bull Bragantino e acabou de vencer o Botafogo. Então, por mais que você possa imaginar, ganhou do Flamengo, então vai pegar agora o Goiás e é 3 pontos. Não é, até porque se a gente for usar a mesma lógica, pegou o Juventude de casa e poderia ter perdido, porque jogou muito mal contra o Juventude. Então, foi um primeiro passo, um passo que dá moral para o Fortaleza, obviamente, pelo que foi a partida, e também porque você conseguiu segurar atletas e, ao mesmo tempo, resgatar os reservas. Pelo lado do Ceará, tem aquele sentimento de o jogo estava na mão do Ceará e acaba se tornando um empate. E ainda mais, com essa vitória do Goiás, cai para a 16ª colocação, ou seja, vai para 2 jogos fora contra América Mineiro e o próprio Goiás, ou seja, o Goiás no meio aí dos 2 cearenses nessa semana, né? Tanto no meio de semana como no final de semana, e 2 jogos que o Ceará também terá que ter o bom aproveitamento que vem tendo fora de casa, porque é isso que agora o futebol cearense tem que se apegar, Fred. Os bons campos dos adversários, porque o seu próprio campo, onde ele tem jogado, na Arena Castelão, não tem facilitado o futebol de uma maneira geral, que tem prejudicado tanto, obviamente, as equipes cearenses, como também as equipes de fora, mas que até agora não custou nenhuma vitória para o lado de cá. Ô, Minhoca, até pegando aqui a pergunta de Rodrigo Rabelo, né? Que é até onde o gramado do Castelão pode influenciar. Sinceramente, eu sinto que, sobretudo no caso do Fortaleza, eu acho que tem mais a ver com o desenho de jogo do que com o gramado em si, sabe? Eu acho que o time do Fortaleza, se você pegar as melhores partidas do Fortaleza, são onde você menos espera. Onde você menos espera é o cenário do jogo em que os times se veem obrigados a vencer o Fortaleza, dão muito espaço e jogam de um jeito que o Vojvoda ele se sente confortável em armar sua equipe. E assim o Fortaleza fez pontos importantíssimos em 2021, né? E assim o Fortaleza poderia fazer, né, mais pontos, também seguir esse caminho em 2020, porém a campanha de 2021 ensina, né? Então, os jogos do Castelão, por exemplo, o nível de preocupação, de atenção, de respeito dos adversários é muito maior. Então, eu tenho Sim. percebido também um pouco disso, sabe? O Fortaleza, ele traz nas costas dele as consequências da grande campanha de Sim. 2021. Então, não tem aquela, ó, Fortaleza e Flamengo no Castelão. O Flamengo tem que ir lá ganhar. Não tem que ir lá ganhar, tá? Não, Então, para um Juventude, para um Juventude, você multiplica isso. Eu repito, a entrevista de me fugiu o jogador do Juventude, né? Foi não. muito clara quanto a Ontem o isso, né? Flamengo falou a mesma coisa, cara. O Flamengo também, ó, o Fortaleza é uma equipe boa. Porque assim, isso aí que você falou, até para complementar, e depois você pode concluir, o Fortaleza ainda garantiu vaga nas oitavas da Libertadores. Se o Isso. Fortaleza tivesse a mesma campanha do América Mineiro, tivesse rodado, nem pegado Poderia Sul-Americana, desmontar um pouco, né, a imagem de poderia mudar esse 2021. discurso. Ah, não, Fortaleza, então, agora ruiu totalmente. Mas não, Fortaleza ainda tem essa imagem, principalmente também por conta do Vojvoda, tipo assim, não, é um treinador que sabe escalar um time, sempre quando o Fortaleza vai bem é elogiado, e aí, queira ou não, isso acaba esbarrando nessa ideia de o pessoal dar uma esquecida. Não,
Fortaleza sempre é lembrado como um bom time, né? Que tá ali Porque na última ontem, colocação, mas... ontem, o Flamengo era muito obrigado a ganhar o jogo. Era muito obrigado a ganhar o jogo. Fortaleza chegou no Maracanã com 2 pontos e um time de misto para reserva, pô, Sim. né? E o Flamengo, ele não só não ganhou o jogo, né, como os relatos, né, a gente estava no evento, não assistiu, mas os relatos são de que o Fortaleza fez por merecer, né, Sim, sim. a vitória, né? Não, não foi uma vitória no bambo, né, na bola que sobrou, não foi dessa forma, né? O Fortaleza, ele jogou bem, reagiu bem, respondeu bem. Cauê, essa situação do Fortaleza, do Ceará, né, e dos adversários, como é que você vê esse recorte final aí da Série A, esse recorte da parte de baixo da tabela? No programa passado, né, Minhoca falou que na rádio, antes do clássico, né, pelos números, ele já dizia que um cearense ia cair, Não, tá? calma aí, peraí. Para não parecer que é uma frase que eu estou determinando. Eu acho que um dos cearenses tem boa chance de cair, certo? Não Não, estou é cravando. exatamente isso, pô. Obviamente que eu não estou Sim, cravando Cássio aqui. Zirpoli. Ok, Cássio Zirpoli. É, pô, peraí, porque aí vai aparecer. Ó, o Minhoca disse que aí se os dois escaparem, aí vai sobrar para mim aqui. Minhoca disse que ele acha que um cai. Isso. Até porque hoje, para mim, tá faltando o quarto nome, viu? Porque os goianos aí, um deles vai ter que fechar esse G4 com Avaí, Cuiabá e Juventude, que para mim É, são os mas, três. mas a demonstração de vida, né, de capacidade de pontuação, ainda que sofrida como a do Avaí ali, meio que deixa, se não a sentença do rebaixamento, né? Minhoca não é João, mas de fato é o contexto que se discute agora, né? Não dá para ficar imaginando. Quando você acha que o Ceará poderia descolar, o Ceará trava, né? E agora vai para 2 jogos fora. O Fortaleza ainda não podemos dizer que entra no trilho, né? Foi apenas uma vitória. Como é que você enxerga? Na verdade, Fred, eu acho que a remada aí, para quem está lá atrás, não é somente aquela remada que você dá, muitas vezes, para passar um adversário e já pode respirar. Não. Tanto que esse resultado do Fortaleza com o Flamengo, de nada vai adiantar se o time não conseguir ganhar do Goiás. Até porque o Goiás é que é o Tem prazo adversário de validade. direto. Esse oxigênio tem prazo de validade, né? Exato. Até porque o Goiás que é o adversário direto. Então não adianta você ganhar de Flamengo, Atlético Mineiro e ser Robin Hood. E entregar os pontos com quem você está brigando nesse atual momento. Porque aí não adianta. Não adianta como já perdeu para o Cuiabá em casa, como não ganhou para o Juventude. Então são pontos que você deixa para trás de adversários diretos. Lógico que anima demais uma vitória com o Flamengo, ou até mesmo se tivesse tido o empate, por mais que a tabela não ajudasse, mas a forma como jogou, teria dado aquela animada, aquela oxigenada em termos de atuação, em termos de futebol demonstrado. Mas estaria hoje aqui com 3 pontinhos complicados. Complicados. Então, o que os dois clubes cearenses precisam muito hoje é de uma sequência de 2, 3 vitórias, que aí sim você começa a sair, que parece que você está naquele aquela sensação de afogamento que você, opa, conseguiu, tomou um fôlego e já vem uma outra onda e te joga para baixo de novo e que parece que você nunca vai sair dali. Então, é necessário uma certa sequência sem derrotas e com o maior número de vitórias possível para você poder respirar. O Ceará teve essa oportunidade em casa, não conseguiu. Aí lá vai pagar 2 jogos fora e vai ter que resolver lá fora. Por mais que aquela zona ali de trás esteja também, você vê a pontuação, o Ceará está a 4 pontos do G4 e a 5 do Fortaleza, ou seja, está mais perto do sonho, da glória, do que lá de trás. Mas hoje, você só consegue enxergar lá de trás porque você não consegue mostrar nada que te dê um alento de que, opa, eu confio que o Ceará vai vencer 2, 3 e emendar uma sequência de 5, 6 jogos sem perder e vai dar esse ponto lá para cima. Você não consegue enxergar isso, por mais que esteja muito esse perde e ganha lá atrás, mas você não consegue enxergar. Você não consegue enxergar também nisso no Fortaleza, por mais futebol que o Fortaleza muitas vezes consiga demonstrar e não consiga reverter em gols. Como também o Ceará, que ronda muito e não consegue botar a bola na rede. Precisa pontuar. E precisa pontuar não somente com um ponto, mas de 3 em 3 pontos
ir fazendo 6, fazendo 9 pontos, para poder respirar e talvez mudar o holofote, a meta do campeonato. Porque se passar muito tempo ali atrás, meu amigo, é trabalho, é desgaste mental, é tudo. É muito complicado. Aliás, Cássio. só para trazer um dado também interessante, Fred, o Corinthians é o líder com 18 pontos. Essa é a menor pontuação registrada de um líder em 9 rodadas. A gente não está tendo nenhuma equipe desgarrando. Nem Palmeiras, nem Atlético Mineiro, nem Flamengo também estão conseguindo prevalecer. O Atlético Mineiro, por exemplo, ganhava do Curitiba, deixou empatar, perdeu para o América Mineiro. Né? É o campeonato esmagado, né? O campeonato esmagado, né? A gente vai falar daqui a pouco da Série B. A Série B também está muito parecida. Mas na Série A também está muito embolado, né? Assim, tá uma coisa muito para lá e para cá. Tem time que consegue pontuar, como o Cauê mencionou. Até Ceará e Fortaleza conseguem fazer boas apresentações, só que às vezes deixam ali uma bobagem, uma expulsão, uma desatenção na defesa e desperdiçam possibilidades. E os outros adversários também estão muito nessa balada. Então o campeonato ele está achatado e cada jogo agora se torna possível. Seja você enfrentando o Atlético Mineiro, seja você podendo perder ponto para o Avaí, por exemplo. Então o campeonato... Porque o Avaí também te enxerga assim, né? Tá para todo mundo, exato. Não tá só para você. Pela largada que teve, né? Então, o, assim, Goiás vai para o Goiás vai para o Castelão com a confiança lá em cima. Pô, e melhor do que isso, vai podendo empatar. Sem o aperreio. A vitória de hoje. Deixa ele, ó. E é como o Cauê mencionou, uma vitória do Ceará, se tivesse acontecido no sábado, ele seria o Goiás de hoje, porque iria para 12 pontos. Ia ter uma certa tranquilidade para o Ceará jogar pelo empate contra o América Mineiro. Já não pode mais jogar tão tranquilo assim contra o América Mineiro. Ah, não, o empate tá de bom tamanho. Porque o Atlético Goianiense, por exemplo, que é o penúltimo, o Atlético Goianiense deu um calor danado no Corinthians. Assim como o Fortaleza também lá. Chegou a abrir 1-0 e vai anulou, né? O Corinthians é o líder do campeonato, apresentando um futebol muito ruim. Claro, tem resultado, é o que importa, obviamente. Mas, curiosamente, a gente está olhando um campeonato onde a pontuação, ela não está falando muito também do desempenho. Está um campeonato muito aleatório nesse momento. Então, não há garantia. E para Ceará e para Fortaleza, que é o que a gente está mencionando aqui, só vai conseguir dar um alívio nessa situação, obviamente, com vitórias, né? Com resultados positivos para não ir, como disse o Cauê, se afogando, né? Dar uma respirada, aí depois cai de novo. O Fortaleza ainda está lá debaixo d'água, né? E está tentando começar a dar as braçadas para ver se consegue voltar a respirar. Mas é um campeonato ainda muito, muito... assim, não tem ainda... Não tem prevalências, como a gente, obviamente, fez o nosso áudio guia. Aliás, só um parênteses aqui, a gente vai fazer a atualização do áudio guia da PEI. É para ser hoje, né? 10ª rodada, né? Era para ser hoje, né? Mas não vai, podemos fazer um mínimo, né? De... Porque eu tava contando pela Série A, mas energia, né? Mas Cássio, o recorte... A pergunta que eu ia fazer, de certa forma, Minhoca até já entrou um pouco nela, que é o seguinte. A gente tem, dos times que a gente aponta inicialmente como potenciais candidatos ao rebaixamento, a gente tem o Curitiba em 4º, o América em 5º. Ambos com 14 pontos. Tá? É cedo para tirá-los da lista? Essa é a primeira pergunta. Se é cedo para tirá-los da lista. Eu vou fazer uma sequência e você vai respondendo. A segunda é a clássica pergunta de: existe um time? Quem pode ser o Grêmio de 2022? Existe algum grande, algum inesperado que pode chegar? Poderoso, e aí né? Vamos botar assim, né? Porque o Bragantino poderoso, é um poderoso. Pronto, era isso que eu ia dizer. Mas o Bragantino pode entrar nisso? Pode entrar. Eu vou chamar o Red Bull de poderoso. Vou usar o termo de Minhoca, né? Financeiramente poderoso. Tem dinheiro, né? Tem um trabalho com ela. Lembrando que ano passado o Bragantino estava pior ainda, viu? Nesse momento, o Bragantino teve uma largada. O segundo turno retrasado, dele, né? Ele voou. Retrasado. Retrasado, né? Teve uma largada horrorosa. E então, Cássio, assim, porque se as respostas forem não e não, tipo, eu acho que Curitiba e América estão em outro hemisfério já, que o Red Bull Bragantino ele também está fora, porque se a resposta for essa, a gente fica com 6 times, né, 7 times ali,
para 4 vagas, né? Se for essa a resposta. Mas até pelo que Minhoca falou do achatamento, eu acho que é muito cedo para apontar, jogar uma luz para esse recorte de 7 times para 4 rebaixados, né, Cássio? E só para citar os 7 times, seriam Goiás, Avaí, Ceará, Juventude, Cuiabá, Atlético Goianiense e Fortaleza. Quando o Minhoca fala que o primeiro lugar está com a menor pontuação nesse recorte, isso faz com que você tenha uma leitura do outro lado, está tendo a distribuição de pontos. Se a turma de cima não está somando tantos pontos como em outras oportunidades, esses pontos estão mais distribuídos do que em outros cenários. E isso faz com que clubes que... eu nem lembro, Fred, minha memória para algumas coisas é horrível, como se você tinha falado Minardi ou não, mas nesse momento ninguém está sendo Minardi, de quem a gente poderia apontar como Minardi. O Avaí tem 3 vitórias em 9 jogos. O time que tem 3 vitórias não é Minardi. O Cuiabá está numa péssima fase, mas tem 2 vitórias, porque já tem uma gordura lá na largada. Na verdade, o único que tem uma vitória é o Fortaleza e o Atlético Goianiense. Esse é surpreendente, porque assim como o Fortaleza na Libertadores, o Atlético Goianiense na Copa Sul-Americana, então assim, no caminho paralelo, e com boas partidas também, o Atlético Goianiense, mas assim, ele tem uma história parecida, mas num sarrafo menor, porque o Fortaleza conquistou resultado na Libertadores e está abaixo do Atlético Goianiense, ou seja, a disparidade do Fortaleza em relação ao brasileiro com a competição internacional é maior do que a do Atlético Goianiense, mas ainda assim existe. E isso faz com que esses clubes eles atrapalhem bastante. No caso, essa pergunta está sendo feita para esse programa no viés de Ceará e Fortaleza, certo? Assim, considerando, partindo dessa leitura, eu acho que atrapalha demais. Ontem, aliás, com o resultado de hoje entre Goiás e Botafogo, o resultado normal do domingo, que teria sido a vitória do Flamengo, não foi. Mas o Flamengo tá mal, o Fortaleza vinha jogando bem. Não, mas o cenário normal, pô, 63 mil pessoas no Maracanã, o elenco que o Flamengo tem, no resultado normal era o Flamengo ganhar esse jogo. Tanto é que o Fortaleza não ganhava lá, assim, desde 2003. Nem sei se teve tanto jogo depois, mas enfim. Mas era um resultado natural, não adianta forçar a barra. Mas o Fortaleza surpreendeu e venceu. O fato desse resultado ter acontecido praticamente salvou o Fortaleza numa largada, porque é justamente a resposta que eu digo agora, que não, eu nunca considero cedo. Quando tu falou, Fred, tu disse, Cássio, já é cedo? Eu disse, pô, tô há semanas dizendo que não é cedo. Na terceira rodada, desde que começou a confusão, eu já não dizia que era cedo. Eu sei, a grande confusão toda, tá no mudo, Fred. Tá no mudo, Fred. Cedo para passar tesouro e fazer um recorte, né? Mas veja só, mas teve gente que eu falei, pô, terceira rodada já tá falando isso, veja só, eu falo sempre. Eu sempre falo cedo. Se 3 rodadas eu não achava cedo, quanto mais com 9. 25%, né? 25% praticamente. 25% do campeonato. E 25% sem ter Minardi, isso poderia ser um facilitador. Você era para não ter a primeira vitória, que era normal, e o Juventude ganhando do Fluminense, o Goiás ganhando o jogo. Assim, era uma hecatombe. Eu escutei essa palavra hoje. Não sei se Fred Leu. Eu li essa palavra hoje. Era uma hecatombe para o Fortaleza não ter somado esses 3 pontos, porra. Assim, era quase uma sentença. Porque vai para 2 jogos em casa e tal, mas tem vários fatores de futebol. Aí você olhar uma tabela e dizer, porra, meu amigo, são 4 rodadas para acontecer tudo agora. 4 rodadas na prática, assim, é muita coisa, porra. Já deu 25%, você precisa de 3 ou 4 rodadas com tudo dando certo para um time que tudo está dando errado. Ou seja, tem que acontecer isso para que só assim você saia da zona de rebaixamento. Mesmo hoje, com esses 5 pontos, a saída da zona de rebaixamento, num cenário lógico, já ainda é, tipo, a tendência não é em 2 rodadas. O Fortaleza até poderia ganhar os 2 jogos no Castelão e dar tudo certo. Mas o campeonato não está dando assim, justamente pela distribuição de pontos, que é o primeiro ponto alertado. A turma de baixo está somando ponto. Tá no degrau, se não estaria zona de rebaixamento, naturalmente, mas num degrau acima do esperado. Tanto é que a liderança, a turma de cima, o Corinthians já perdeu ponto, o Flamengo perdeu ponto. Enfim, isso é natural, Fred. Para o Fortaleza foi uma vitória. O Goiás deu uma morgadinha hoje, pelo fato de ser o próximo adversário, e quanto mais o Juventude, porra. O Juventude ganhou o jogo, saiu, só não podia acontecer um resultado para o Juventude. Era o Goiás ganhar do Botafogo do Rio. Para o Juventude ficar fora da zona de rebaixamento. O Botafogo foi lá e o Goiás foi lá e virou o jogo. Devolveu o jogo. Mas ao mesmo tempo que devolveu, ele colocou o seguinte: o 16º hoje é o Ceará, com 5 pontos a mais do que o Fortaleza. Aí a gente projeta que o Ceará
vai continuar tendo um rendimento bom de pontos. Por isso que eu estou dizendo que 5 pontos você não bota 6 para você e o outro 0 não. Porque o outro não está zerando. O Ceará foi fora de casa, empatou com o Santos, foi fora de casa, empatou com o São Paulo. O Ceará tem confronto direto, né, Cássio? Tem confronto direto. Tem os confrontos diretos. A gente nessa rodada vai ter um Atlético Goianiense com o Avaí. Ou seja, a turma anda inevitavelmente. Alguém anda. E se é um confronto direto, Cauê? Porque o 16º hoje é o Ceará, certo? O Ceará, se você olhar a tabela nesse momento, não tem nenhuma bolinha vermelha na classificação do Ceará. São 4 bolas cinzas e um verde. Ou seja, para que no caso, na visão do Fortaleza, Cauê, para que o Fortaleza saia da zona de rebaixamento, esse time tem que zerar. Aí você vai olhar o rendimento de pontos desse time, vai ser um time que não zera. E esse é o 16º. E quem que tem 10 pontos? Outro time também tem 10 pontos, que aí vai para a pergunta de Fred, que é o Bragantino, onde você pode acreditar que você vai acreditar que o Bragantino vai ser o Grêmio. O Bragantino não é o Grêmio, mas a gente está simplesmente numa questão econômica. E que nem na prática é uma questão econômica. O Grêmio tem muito mais dinheiro do que o Bragantino bota no futebol brasileiro. Mas como era um clube sem tantas dívidas, não tem muita coisa para pagar, um clube que consegue canalizar, organizado, enfim. E foi para a Libertadores, foi vice-campeão da Sul-Americana, é um candidato muito forte. E esse time é outro time com 10 pontos. Aí você para pensar, o Ceará vai ser difícil passar porque ele está fazendo ponto. O Bragantino, esse está com problemas agora, somou 3 eliminações, tudo próxima, mas você consegue ver o potencial de recuperação desse time, sobretudo quando abrir a janela e a situação estiver apertando. Aí bora vai ter Série A agora, né? Eles não caíram no Brasil, caíram na Libertadores, o foco só vai ter a Série A. E tem time, e tem time. O Bragantino tem time. Você vê os jogadores, Arthur, que perdeu vários outros jogadores. Ele é Derlan. Vários outros jogadores, assim. Um jogador perder 2 pênaltis numa disputa de pênalti sem que tivesse sido mandar voltar o pênalti. Tipo, o cara perdeu, todo mundo bateu de novo, o cara foi bater, perdeu. Eu nunca tinha visto isso. E 2 caras fizeram isso. Enfim, depois desses 2 times com 10 pontos, o time seguinte é o Avaí. A esse sim, o ritmo já está mediano para baixo de pontos e é um candidato natural ao rebaixamento. Só que esse time já está a 6 pontos. Ou seja, é médio prazo para o Fortaleza sair. O Ceará eu vejo num ritmo de arrumar o prumo ali. Não sei a pretensão que o Ceará pode ter em relação a esse campeonato. Mas o ritmo do Ceará parece ser muito mais... Nas 2 competições, parece ser bem mais consistente do que o do rival. Então, assim, imaginar o Ceará fora da zona de rebaixamento, e a posição dele está hoje, é algo muito mais lógico. O do Fortaleza, apesar dessa vitória no Maracanã, eu acho que o buraco ainda é muito grande. E a gente está falando, tem 2 jogos em casa, tem. Mas é preciso lembrar que uma hora, tudo isso que está acontecendo agora vai inverter. Essa massa de jogos que o Fortaleza teve dentro de casa, uma hora vai espelhar essa tabela. Então, de repente, teve 3 jogos seguidos em casa, porque foi antecipado o outro, depois foi jogar um fora agora, depois vai ter 2 em casa. Uma hora vai ser o contrário. E esse contrário, aí pensando, projetando lá para frente, pode ser com a tabela apertada, já pensou fazendo viagem, o problema todo. A única diferença vai ser o clássico rei ali, que ele vai ser visitante, mas não precisa sair da cidade. Mas essa tabela vai ser espelhada, e eu nunca vou achar, embora o Fortaleza tenha vencido fora de casa, que, não, mas esse time joga melhor fora de casa. Não, meu irmão. Na primeira divisão é melhor somar ponto dentro de casa. Essa conversa de que esse time joga melhor fora de casa, isso é conversa para boi dormir, bicho. Qualquer time, a coisa mais rara é você ter somar mais pontos fora de casa do que dentro de casa. A lógica é você somar mais pontos dentro de casa. E isso o Fortaleza não está fazendo. Ele não está fazendo, está perdendo essas oportunidades. Ou vai depender sempre de um resultado fora da curva como o de ontem. Ele vem mostrando futebol, na maior parte, não foi em todas as partidas, como o Minhoca falou, não foi em todas as partidas, mas na maioria das partidas ele jogou para merecer mais pontos do que tem, mas não vinha conseguindo. E não conseguir faz parte da análise também. Não conseguir os pontos faz parte. Você não pode desconsiderar que o time não consegue os pontos. Não, o time joga bem, mas não consegue os pontos, mas está jogando bem. Uma hora vai conseguir. Essa hora não pode demorar muito a chegar, pô. E ontem, esse resultado de ontem foi o resultado que recolocou o Fortaleza, porque recolocou o Fortaleza para ser um candidato, conseguir ali remando. E tem condições, tem totais condições de sair da zona de rebaixamento. Mas ontem, uma derrota ontem, era a primeira instância, porque você pode reformar a sentença, né? Ontem era a sentença ali na vara da Justiça Federal. Aí depois é para o TRF, depois é para o STJ, depois poderia ir para o STF, vai saber. Mas ontem era quase a sentença em primeira instância mesmo. Passou assim muito perto, porque... Passou muito perto. Com esses resultados, passou. Só para última frase, para dizer. Se eu estou dizendo que esse time escapou de ficar
de receber a primeira sentença de rebaixado, porra, a situação não pode ser boa. Se o time que por um triz, na minha visão, escapou de ser, ó, esse time aí não vai sair disso. Ele continua no limite, mas ele ganhou um fôlego e ele aconteceu no final das contas, que a gente até tinha dito. O normal era de sair com um ponto, né? Empatando o clássico, lembra que a gente falou isso aqui? Empatando o clássico, perdendo o... Ele saiu muito melhor do que a gente tinha falado. A gente falou, se sair com um ponto e uma derrota, é o normal. E ainda ficaria difícil, que a gente falaria, porque seria 0,36. Ó, 3 pontos em 27 assim, é uma merda. Mas não, acabou sendo superior a isso. O Cláudio até tinha me perguntado no domingo, né, ontem, se o Fortaleza pagava, né, com essa vitória extra, né, num jogo que teoricamente não era aquele jogo de vencer, né, e acabou vencendo, se pagava as dívidas. Eu falei, não, as dívidas estão caras, né? É aquela coisa, né? Se você tem dívida e você ganha o extra e faz novas dívidas, então você está pagando a dívida, você está aumentando o problema. O Fortaleza, ele pagou, digamos, a derrota do Cuiabá. Ainda tem aquele empate contra o Juventude e precisa vencer o Goiás. É por isso que eu estou dizendo, não criar nova dívida, né? Que teoricamente é o jogo contra o Goiás. Porque são esses jogos onde o Fortaleza tem que pontuar. Agora, um outro ponto também que aí tem a ver com o que o Cássio mencionou. Tanto o Ceará quanto o Fortaleza, né, como eu estava dizendo, não venceram nenhuma equipe de fora do estado ainda na Arena Castelão. O que é que entra esse porém? Durante todo o dia de hoje, Fred, o grande debate, e aí da imprensa, da torcida, é como é que vai se fazer, porque teve uma reunião hoje no governo do estado, para tentar ver essa solução com os clubes de tentar tirar possivelmente alguns jogos ou parar por completo, o que eu acho que não vai acontecer, até porque tem jogo de Libertadores, tem jogo de Sul-Americana, os jogos da Copa do Brasil, né? Assim, não acho que o Castelão vai parar para fazer reforma. Eu acho que é capaz de acontecer um revezamento. Libertadores, Minhoca. Veja só. Minhoca citou a Libertadores. Não, né? Então, mas não, é só reforçando. Que pode até ser que, de repente, tome uma decisão assim, que durante o Brasileiro aconteça assim e tal. Mas eu acho que quando o Fortaleza estiver na Libertadores, meu irmão, eu acho que a torcida Fortaleza ficaria inconformada com a porra de você. Não, concordo. Não, eu acho que todos os torcedores querem... E o do Ceará também. Acho que o do Ceará contra o The Strongers e o Fortaleza contra o Estudiantes, cada um dos seus jogos lá da Conmebol. A questão é que todo mundo agora começa a ficar preocupado, tipo assim, eu já vi, por exemplo, o nosso amigo Léo, né? Eu estava acompanhando uma parte lá do canal dele hoje, né? O canal Cash, e eles já estavam mencionando sobre essa questão do... Cara, eu abro mão de ir para o jogo no PV, eu abro mão de ir para o jogo no PV, porque eu quero ver o time jogando num campo decente, entendeu? O time apresentando, porque assim, eles conseguem enxergar o Ceará jogando bem a ponto de uma situação dessa não sair pelas mãos. Porque sempre fica esse gramado sendo uma certa justificativa para situações. Por exemplo, enquanto eu estou falando aqui, está chovendo novamente em Fortaleza. Já são 3 meses de chuva. E cada vez que vai passando, a gente não vê uma melhoria. E isso é o que tem preocupado. Então, os torcedores... A gente fez uma enquete hoje, olha que curioso. Lá na rádio, perguntando, você é a favor de realmente parar jogos na Arena Castelão? 66%, ou seja, de torcedores do Ceará e Fortaleza, que estavam hoje no chat lá do YouTube, falaram que sim, que por mim, vamos jogar no PV. Vamos jogar no PV. Porque assim, para eles, obviamente, cara, a gente vai perder dinheiro ali de sócio, mas a gente vai perder um dia de TV, que é muito mais do que de sócio. Isso na cabeça de alguns torcedores, não todos. Mas essa equação... A cota, tá? Isso. Tá, se referindo à cota. Isso, exatamente. A cota que você recebe... E é um raciocínio correto. Vale muito mais. É correto, mas hoje é muito difícil tomar essa decisão. Eu não lembro em 2018, quando o Ceará... Eu acho que o último a fazer isso foi o Ceará. Não lembro de Fortaleza ter feito isso, não. Não, até porque, na verdade, quando o Fortaleza foi para a televisão, começou a pandemia e o PV virou hospital de campanha. Na verdade, o Fortaleza não teve nem essa oportunidade, né, de poder utilizar o PV. E o Ceará utilizou. Eu não sei como é que estava, eu não lembro como é que estava o quadro de sócios do Ceará para ter essa dúvida, mas hoje, os dois clubes tendo mais de 40 mil sócios adimplentes, com esse esquema que eu acho muito bom, do check-in, que sempre é muito alto, e sempre, não só é alto, ele sempre supera a capacidade liberada para o PV. Tipo, a quantidade Só um detalhe. A média do Ceará até agora, nos jogos da Série A, os 4 jogos, foi de 20 mil, 19.900 e alguma coisa. A do Fortaleza... Isso está falando de check-in do público?
Não é de público, Isso só sócio-torcedor. Só sócio-torcedor. Ah, tá, tudo bem. Só sócio-torcedor. A média do Ceará está em torno de 20 mil só em jogos da Série A, sem contar outras competições. A do Fortaleza é de 16 mil. A média é de 16 mil. Então, assim, nos dois casos, já é lotação completa. No caso do Ceará, já é extrapolando. E tem que lembrar, ainda tem 10%, ainda tem 10% do visitante. E ainda um espaço para que não haja confronto entre torcida. E fora assim, veja só, ou seja, mas como o check-in, você pode pensar, pô, mas o cara já está pagando, a receita do clube não diminuiria. Não diminuiria. Mas ao mesmo tempo, uma parte nunca mais teria acesso aos jogos. Então você não consegue garantir que aquele cara continuaria sendo sócio, porque ele não teria o check-in dele garantido. O Castelão está 3 vezes maior, creio. Então, é um tema delicado. O argumento sobre a cota é um ótimo argumento. É um ótimo argumento. Eu não sei se determinante. Eu acho muito delicado. Eu não tenho uma opinião formada sobre Não tem, Cássio, solução ideal. Alguém vai sair perdendo. Ou o sócio, ou a qualidade do jogo. Minhoca, e o pior sobre a decisão que for tomada, ela só vai ser considerada correta se o clube ficar. Porque se o clube for rebaixado, vai dizer, claro, perdeu dinheiro, não sei o quê. Ou então, foi rebaixado, perdeu dinheiro, perdeu sócio, o que faltava era jogador, o que faltava era treinador, tal. Ou então o time ficou. Foi ótimo, passou a ganhar, recuperou. Ou seja, você pode até fazer a mudança, mas mesmo que você conquiste resultados, não te garante, né, o resultado. Não te garante que a percepção de que aquilo era a melhor coisa a ser feita. Nesse caso de Robson de Castro e Marcelo Paes. Mas assim, eu cheguei a falar hoje, só para a gente encerrar esse assunto, né, até para mudar para a Série B, eu cheguei a falar uma ideia, né, que é cada rodada, dependendo do adversário, obviamente, você não vai fazer, por exemplo, teve Ceará e Flamengo, você não vai botar esse jogo no PV, né, não vai fazer essa loucura. Lógico, mas, por exemplo, um Ceará e Avaí, um Fortaleza e Goiás. Né? Agora não, mas também, veja só, na reta final do campeonato eu também não, eu sei. Eu tô falando assim, daqui a algumas rodadas mais à frente. Poderia revezar. Sim. Aquela coisa, dos 19 jogos em casa, pode fazer 3 ou 4, mas só para aliviar a quantidade de jogos que não para, que é jogo... evitar um dano maior no gramado. Evitar um dano maior no gramado, até porque o Fortaleza vai entrar na sequência agora, necessária para pontuar, para a sequência perfeita para ganhar moral realmente, esses 2 jogos em casa com vitórias teoricamente possíveis diante dos adversários, e vai ter que enfrentar primeiro um grande adversário, que é o próprio gramado. Porque quem vai ter que propor nesse jogo é o Fortaleza. Não vai ser o Atlético Paranaense, não vai ser o Goiás. É o Fortaleza. Então o dano para o Fortaleza já vai ser gigante para tentar converter esse pretenso favoritismo, teórico favoritismo, pelo futebol que teria mais contra essas equipes e por jogar em casa, e ter que converter isso em vitórias. Então o próprio Fortaleza vai estar numa marca do pênalti gigante aí para poder converter isso. Porque nesse joguinho mesmo contra Goiás, né, nos jogos dessa semana mesmo, quanto melhor o gramado, melhor para Fortaleza, né? Exato. Aliás, porque, o Fortaleza já solicitou para o jogo do América Mineiro. Aliás, ele está estudando uma possibilidade, se tem como fazer o jogo contra o América Mineiro, que eu acho que é daqui a 4 rodadas, ser no PV. Então, vamos ver o que é que vai dar. Ainda vai ter uma reunião do governo estadual com os clubes para tomar essa decisão. E enquanto eu tô falando aqui, cara, tá caindo uma chuva aqui, você não tem noção. Enfim, vocês têm noção, né? Obviamente, eu ia falar que vocês não têm noção. Lógico, Ô, Minhoca, e o Romeirão? Bravo. O Romeirão poderia ser uma possibilidade? Poderia ser uma possibilidade. Não daria... seria tranquilo até para sócio, porque nem todo mundo, obviamente, poderia sair da capital, se deslocar para Juazeiro, que é praticamente já chegando aí, né? É mais perto daí do que daqui. Então, é praticamente sair do estado, né? Então, é uma outra alternativa. E também tem a Arena Dunas, que é próximo, mas seria jogar no outro estado, né? Então, não tem solução perfeita. Não tem solução perfeita, ou um gramado péssimo, ou uma situação onde você não vai favorecer os seus sócios torcedores.